Será que o amor realmente acaba? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido polêmico aí nas redes sociais, que é o caso da Virgínia e do Zé Felipe, que é um casal que há poucos dias anunciou a separação e deixou alguns motivos assim nas entrelinhas para que o povo tentasse justamente entender o que estava realmente acontecendo. E muitas pessoas pediram para que eu fizesse uma análise justamente dessa situação para tentar entender e tirar lições para que eu pudesse justamente compartilhar com vocês. E eu trouxe aqui algumas lições sobre isso. Eu não estarei fazendo juízo de valor de maneira alguma do casal, até porque a vida é deles, eles fazem o que bem entenderem, até porque eles já são pessoas que já possuem a maioridade e já são responsáveis pelas suas atitudes. Porém, a gente precisa entender algumas coisas que eles refletem acerca da sociedade atual. E eu elenquei aqui 3 aspectos e eu peço que você preste muita atenção porque é uma realidade. Esta situação tem impactado muitos casais nos dias atuais e a nossa sociedade tem sido vítima destas questões. A nossa sociedade tem sofrido com isso e esses sintomas eles precisam ser combatidos e da melhor forma possível. Estarei trazendo uma análise justamente à luz da palavra de Deus para que você possa entender da melhor forma possível esse assunto. O primeiro aspecto é que nós hoje vivemos uma sociedade em que ela é caracterizada por relacionamentos frágeis, relacionamentos que são fragilizados, são fracos, não sabem lidar com decepções, não sabem lidar com crises. Hoje a gente percebe que muitos casais não estão preparados para lidar com situações de dor, situações de perda, situações difíceis, de desafios realmente que aparecem pela frente. É interessante destacar que a Virgínia, inclusive, ela passou nos últimos dias por um momento de muitas atividades em que ela estava envolvida, em algumas situações que supostamente dizendo de fraude e tudo mais. E dias após ela vem com esse anúncio juntamente com seu ex-marido, vamos dizer assim, e a gente percebe que os dois eles estão demonstrando tranquilidade nas suas atitudes, nas suas decisões, porém a gente percebe que eles possuem fragilidades emocionais que precisam ser tratadas. E como eu falo isso? Por que eu falo isso? Eles demonstram insegurança. Todas as vezes eles ficam mandando vídeo, postando, se justificando para a sociedade, em busca de uma aprovação social, em busca de algo das pessoas para eles. E isso é muito preocupante, reflete muito sobre a sociedade atual. Hoje muitas pessoas estão buscando aprovação social, hoje muitas pessoas estão inseguras, muitas pessoas não sabem o que elas realmente são, não sabem lidar com outras pessoas e não sabem resolver problemas. Hoje, muitos relacionamentos são acabados, vamos dizer assim, porque essas pessoas elas não sabem lidar com o não, não sabem lidar com problemas, não sabem lidar com as diferenças. E isso é algo que nós precisamos entender, que relacionamentos eles são duráveis. Isso entre amigos, entre casais, nós precisamos entender que o relacionamento ele é justamente um convívio entre duas pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, porém estão juntos por um propósito, uma razão de ser, uma razão de viver. E a família, ela é constituída por Deus justamente para isso,
para viver em harmonia, e se tem algo fragilizado, se tem uma crise, ela precisa ser resolvida e não rompida. A crise não pode ser um motivo para você romper relacionamentos. A crise precisa ser um momento que você fortalece os laços de amizade, os laços matrimoniais juntamente com seu cônjuge, não um estopim para você acabar com tudo. Até porque eles possuem uma história bonita, né? Eu ouvi muitas pessoas falando que eles possuem filhos, eles tinham uma história bem bacana, muita gente admirava a história deles, continuam admirando, obviamente, mas ficaram surpresos com essa situação. Mas relacionamentos frágeis, eles refletem pessoas que possuem corações fragilizados e precisam ser tratados à luz da palavra de Deus. O segundo aspecto que eu pontuo para você neste vídeo, é a romantização do divórcio. Algo que eu, inclusive, assisti o que eles estavam falando e eles falam de uma forma assim muito romântica. Eles falam que não ia dar certo, que eles não iam tentar mais fazer acontecer, fazer dar certo. A melhor forma foi romper, foi terminar para que não houvesse uma briga, né, uma discussão, algo do tipo. E isso é preocupante, isso é algo alarmante, porque eles, de uma forma indireta, eles estão trazendo uma mensagem de que o divórcio é algo normal, de que o divórcio é a melhor solução para os problemas de um casal. E isso nós vamos estar vendo aí nos próximos dias, o tanto de gente que vai estar se divorciando por causa de problemas, às vezes, pequenos, comparados com outras situações que a gente vê acontecendo no dia a dia. Por quê? Porque eles influenciam outras pessoas. Eles possuem aí possuem redes sociais que impactam todo o Brasil, se não o mundo, né? Mas principalmente aqui no Brasil. Eles são referências para muitas pessoas. Agora você imagina se eles estão falando que não vai dar certo, não deu certo, vamos divorciar, não está dando certo, para não ficar pior a situação. Imagina pessoas que não têm filhos, pessoas que têm um tempo de relacionamento que eles tinham menor, né, em comparação ao que eles viveram. Como a cabeça dessas pessoas vão ficar? Que exemplo eles estão passando para essas pessoas? Será que realmente o divórcio é algo normal, é algo comum? E a Bíblia, ela é muito categórica com relação a isso, com relação ao divórcio, os casos que o divórcio ele se enquadra. E basicamente o divórcio ele é direcionado, enquadrado na palavra de Deus em caso de traição, de adultério. Então não tem essa questão relacionada a uma discussão, a uma briga. Obviamente eu não sei da vida íntima deles, né? Mas o que eles refletem nos seus argumentos é que é justamente por desentendimento ou por não ter um propósito ali firmado entre os dois. E isso é algo que muitas pessoas não entendem muito, né? Hoje a gente vê pessoas que na fase do namoro, por exemplo, elas possuem divergências e elas não querem tratar essas divergências. Isso é muito preocupante, isso é muito alarmante, porque ela conduz isso para o noivado e aí quando casa continua com aquele problema, persiste naquela discussão e aí existe uma frase que eu sempre falo que nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas e até mesmo ensinar as outras pessoas. Namoro se termina, mas casamento não se termina. Namoro é a fase de você se conhecer, aí você verifica se a pessoa realmente possui qualidades que ressaltam os seus olhos, se possuem defeitos que justamente não vão assim, você não se incomoda com aqueles defeitos. E se tem algo que te incomoda, você conversa, você tenta chegar no denominador comum, com muita sabedoria, com direcionamento de Deus, e você vai, busca o propósito. Quando você vê que não dá certo no namoro, você termina o namoro, porque você está se conhecendo a pessoa. E aí, quando você vê que dá certo, você dá um passo à frente, você vai para o noivado. E quando você firma mesmo, olha, realmente, essa pessoa nesse período, ela demonstrou ser assim, assim, assim,
e aí você casa, porque realmente você precisa romantizar os momentos que você tem que são destinados para isso, mas você não pode romantizar o divórcio. O divórcio ele não é algo para você ser romântico. Você não pode tratar o divórcio como algo feliz, como algo alegre, como uma solução pacífica. Muito pelo contrário. O divórcio é algo triste, é algo muito desastroso para uma família. Imagina o que passa na cabeça dessas crianças, né, os filhos deles que estão vendo essa situação acontecendo e tenta entender o porquê do pai e da mãe deles estarem juntos dentro de uma casa, como eles falam, mas que não se beijam mais, não tem mais aquela relação de casal, não tem mais aquela proximidade de casal. E aí aquela criança vai crescer vendo isso, vendo essa separação física, essa separação emocional entre os pais delas, e isso vai ocasionar um padrão de vida a ser seguido que é deturpado. E isso não é comum, isso não é normal de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que a família que Deus constituiu é composta por homem, por uma mulher, no caso, e por filhos. E esses vivem em harmonia, vivem em comunhão, vivem em amor. E por fim, o terceiro aspecto, mas não menos importante, é realmente, será que aconteceu com eles o fim do amor? Eu, inclusive, escrevi no meu primeiro livro que eu publiquei, o livro A Vida em Palavras, um capítulo sobre o amor. E eu sempre falo que o amor é uma escolha. E essa escolha, ela é diária e constante. Todos os dias da sua vida, você precisa escolher amar a sua pessoa que você colocou no seu coração e escolheu viver com ela todos os dias. E isso eu falo em todas as áreas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar o seu cônjuge, amar os seus filhos. Por quê? Porque você precisa tomar a decisão de amar. Não é daquilo que vem, queima e vai embora. Isso é paixão. Paixão passa, passageira. Mas o amor não. O amor, ele vem, aquece e permanece. Mas ele permanece mediante a sua escolha, seja ela diária, seja ela semanal. Todos os dias você precisa escolher amar. E existe uma passagem na Bíblia que fala muito sobre isso, né, que se encontra em a primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Eu vou estar lendo aqui o versículo 4 até o 8. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, digo. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A parte A do versículo 8, o amor nunca falha. Então, é o que eu falo para vocês, termino essa reflexão perguntando, será que realmente acabou o amor? Ou será que realmente ele existiu? Aí muita gente fala do marketing e tudo mais, mas será que realmente esse casal ele está vivendo um marketing? Eu acho que não, eu acho que eles precisam entender o que eles realmente sentem, entender o papel que cada um deles tem na família deles, entender que a crise, o dia difícil, o dia mau, ele vai passar. Eles precisam entender que o amor, ele não se importa com indecência. Não é dessa forma que vai resolver uma situação delicada do relacionamento deles. Não é compartilhando com um monte de gente que eles vão resolver, eles vão satisfazer o ego deles. Pelo contrário, é justamente conversando entre eles, resolvendo entre eles, fortalecendo o relacionamento deles, não romantizando uma ruptura, um divórcio e não buscando os interesses de cada um. Você precisa, é sempre importante a gente falar que quando você casa para fazer a outra pessoa feliz. Você não casa para ser feliz, você casa com o objetivo de fazer a outra pessoa feliz. E, por fim, digo, o amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Nós precisamos de entender que para amarmos uns aos outros, para amarmos os nossos, no caso, nosso cônjuge, nós precisamos suportar, nós precisamos entender que isso é passageiro, que vamos sofrer, vamos crer, vamos esperar, vamos suportar, mas nunca vai falhar o amor, porque nós precisamos compreender a cada dia mais. E quando nós amamos, nós escolhemos todos os dias a escolher aquela pessoa, a cuidar, zelar, estimar, fazer de tudo, dar a vida, se necessário for, por aquela pessoa. E não ficar romantizando coisas que não edificam, coisas que, pelo contrário, indicam relacionamentos frágeis, indicam uma romantização de coisas erradas, do divórcio, e passam a ideia de que a família tradicional, de que a família ideal é uma família que prefere viver feliz e se separando, deixando os filhos aí com as cabeças assim atordoadas e o mundo tentando opinar dentro da família. Então, eu acho que é essa a reflexão, que possamos deixar de ter relacionamentos frágeis no nosso dia a dia, que possamos nos atentar a não romantizarmos o divórcio, a separação, e que possamos atentar que o amor é uma escolha e que o fim do amor ele só acontece quando nós não queremos reverter situações delicadas, difíceis, quando nós não enfrentamos os problemas. Aí sim, ele realmente acaba. Mas nós que somos firmados na rocha em Cristo Jesus, nós precisamos entender que precisamos perseverar em oração, cuidar da nossa esposa, para outros casos, para as mulheres, cuidar dos esposos, dos maridos, cuidar dos nossos filhos, ter uma família fortalecida na fé, guardada na esperança e mergulhada no amor em Cristo Jesus. Espero que tenha falado no seu coração essa reflexão e compartilha com alguém, porque a gente precisa analisar situações não de acordo com o nosso ego, de acordo com aquilo que a gente acha, mas sim com aquilo que a palavra de Deus direciona, para que a gente possa trazer lições sobre isso e, principalmente, aprender com situações que outras pessoas estão passando. Deus abençoe e um forte abraço.